Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo Se tem palavras que definam os últimos 4 anos, elas são resistência e luta. É também o que sairá como grande marca da atual diretoria da CUT São Paulo, eleita no congresso realizado em novembro de 2019. Um congresso que já deu mostras de que os anos seguintes seriam de grandes reviravoltas e de muita luta. Ainda estávamos no Secult, quando recebemos a notícia de que Lula ganhava liberdade após meses de uma condenação injusta e ilegal. Em seguida, logo no início de 2020, o mundo parou para enfrentar uma das piores pandemias da história, com a circulação de um vírus até então desconhecido que forçou a paralisação de cidades como São Paulo a fim de garantir a segurança da população e evitar mortes. Foi um momento em que alguns setores pararam por completo, enquanto outros seguiram em atividade, colocando trabalhadores e trabalhadoras expostos à contaminação para que a economia não parasse, como queria o então presidente Bolsonaro, que negava a gravidade do coronavírus. Nesse período, com as orientações de distanciamento, o movimento sindical teve que se reinventar, sem deixar de sair das ruas e das portas de fábricas, estando onde a classe trabalhadora estava. Organizamos atos menores ou simbólicos, denunciando os riscos do transporte público lotado, a falta de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, a superlotação ou mesmo a falta dos hospitais de campanha. Também cobramos a urgência da compra da vacina, tanto para os que estavam na linha de frente, quanto para os demais grupos da população. As carreatas surgiram como alternativa às manifestações. Por todo o estado, de carro, moto ou bicicleta, a CUT se organizou para alertar sobre a política genocida em curso no Brasil. Mostramos ser possível ir às ruas no momento em que o presidente era mais perigoso do que o vírus, pois ele promovia uma política de negação da gravidade da Covid-19, provocando muitas mortes que poderiam ter sido evitadas. O Brasil bateu recordes de contágio e passamos das 700 mil mortes, com cenas chocantes da falta de cilindros de oxigênio, levando famílias ao desespero. Os cemitérios do país estamparam capas dos jornais em todo o mundo. Como em todos os setores, o movimento sindical perdeu importantes companheiros e companheiras. Vimos o descontentamento com a política econômica, que só fez aumentar os itens básicos de sobrevivência, como alimentos e o gás de cozinha, além dos casos de corrupção, ameaças à democracia, tentativas de privatizações e o negacionismo à ciência e à saúde. A falta de coordenação no enfrentamento ao coronavírus fez o país ficar num constante abre e fecha que ajudou a destruir milhares de comércios pequenos e engrossou a fila do desemprego. Para minimizar os impactos, a luta da CUT, os movimentos sociais e partidos de esquerda pressionaram o governo a conceder um auxílio de, no mínimo, R$ 600. Com a volta da fome, com milhões de brasileiros e brasileiras sob insegurança alimentar, nossos sindicatos e subsedes iniciaram ações de solidariedade por todo o estado, com arrecadação de alimentos, roupas e produtos de higiene que foram doados a famílias na extrema pobreza. Nossos sindicatos ofereceram suas estruturas ao governo ou abriram suas sedes para alimentar e abrigar pessoas em situação de rua. Neste mandato, fortalecemos a unidade dos movimentos sociais por meio das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Criamos os comitês populares de luta em diferentes regiões de São Paulo, que tiveram a missão de ampliar o diálogo com a população sobre os problemas enfrentados no dia a dia, apontando caminhos de luta e desenvolvendo encontros, panfletagens, atos e ações como a defesa da criação do Vale Transporte Social, uma política de auxílio ao transporte gratuito para trabalhadores desempregados. Também realizamos ações de integração que foram além dos muros do movimento sindical, como o CUT nos Bairros, projeto que percorreu diferentes localidades da capital e outros municípios, oferecendo serviços sociais e programação artística voltada às famílias que moram em regiões periféricas e com pouco acesso a equipamentos culturais. Que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio.
4 anos, fizemos a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT, e eventos do 1º de Maio classista e de luta, tanto no formato virtual, dadas as condições sanitárias do momento, quanto no presencial, tendo a inédita unidade das centrais sindicais. Mas em meio à ameaça da continuidade do governo Bolsonaro, o movimento sindical se uniu em torno de um projeto político de defesa do país e dos direitos, sabendo que não seriam eleições fáceis, pois a luta era contra o uso da máquina pública de uma forma jamais vista antes, com liberação de dinheiro, maquiagem nos preços e a criação de programas assistenciais da noite para o dia. Nas empresas, muitas denúncias de coação e assédio eleitoral contra os trabalhadores, que se somaram aos disparos de fake news, levando parte da sociedade a crer em mentiras e em discursos de ódio, sendo até mesmo incentivada a atos violentos e criminosos, espalhando o terror em todos os cantos. Mesmo contra toda essa forte estrutura, botamos o bloco nas ruas para disputar as narrativas e mostrar os caminhos para a construção de um país menos desigual, mais solidário, justo e de paz. Uma luta que valeu a pena, pois a eleição de Lula foi a vitória da classe trabalhadora. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. Eu quero votar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero votar, meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero votar, meu corpo na rua. Assim como Bolsonaro, o então governador de São Paulo, João Dória, realizou ataques às servidoras e aos servidores públicos, tirando o direito de aposentadoria do funcionalismo. Ele acabou com os serviços importantes ao extinguir autarquias, fundações e empresas públicas, e ampliou a terceirização dos serviços de saúde. A CUT fez a luta pelo Estado dialogando com a população sobre a política de sucateamento, e essa batalha trouxe algo inédito: a ampliação do campo progressista no Estado, levando ao segundo turno, com vitória expressiva em cidades estratégicas, o projeto que melhor representava os interesses da classe trabalhadora. Apesar disso, foi o candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas que se elegeu mesmo tendo propostas explícitas de privatização dos portos, da Sabesp, das rodovias, metrô e ferrovias. O início de sua gestão tem sido de políticas prejudiciais ao povo em todas as áreas, como no transporte, no saneamento, na saúde e na educação, além de uma forte intervenção policial. É preciso frear essas investidas que encontram ecos até mesmo em projetos de muitos prefeitos e prefeitas alinhados ao governo estadual e que seguem promovendo a completa destruição do papel do Estado em diversos municípios. Nesta gestão, o importante papel da formação sindical de preparação de trabalhadores e trabalhadoras se adaptou ao formato híbrido com cursos, encontros e seminários realizados de forma presencial e virtual, garantindo espaço para discussão, colaboração e aprendizado acerca das temáticas necessárias para o fortalecimento da militância sindical. Planejamentos e plenárias ajudaram a direção a construir o plano de lutas de cada período. Inclusive, a construção desse 16º Secult teve início há um tempo, com plenárias realizadas em todas as nossas subsedes, reunindo lideranças de todos os sindicatos cutistas. De luz, repete o grito, todas as cores e outras mais, procriam flores astrais. Um verme passeia na lua cheia, um verme passeia. A pauta ambiental ganhou força, sobretudo após as maiores destruições dos nossos biomas por meio de queimadas criminosas, tendo o apoio de Bolsonaro. Nas eleições, cobramos o compromisso por uma agenda em defesa do meio ambiente, garantindo uma transição justa e de acordo com as demandas da classe trabalhadora no modelo de produção sustentável. Lutamos por medidas de proteção às matas, aos povos da floresta e aos trabalhadores e trabalhadoras do campo,
responsáveis por garantir o alimento em nossas mesas. A pauta rural, como a defesa da reforma agrária e o fim da precarização do trabalho no campo, sempre estiveram presentes em nossas bandeiras. Fortalecemos a luta pelos direitos humanos ao pautar a diversidade no mundo do trabalho, garantindo a inclusão das pessoas com deficiência e o fim do capacitismo. Também lutamos pela garantia dos direitos dos trabalhadores LGBTQIA+, e o fim de todas as formas de violência, com a organização e a participação de encontros, seminários e eventos de rua, incentivando nossos sindicatos a fortalecerem as cláusulas sociais das convenções e acordos coletivos. No período da pandemia, o setor cultural lutou pela aprovação da Lei Aldir Blanc, de auxílio financeiro aos fazedores de cultura, assunto intensamente debatido em nossas ações virtuais. Promovemos e participamos de debates, teatros, festivais e feiras literárias organizadas pelos sindicatos, sempre incentivando a promoção da arte. No Carnaval, o bloco O Pinto do Visconde entrou para o calendário oficial da cidade desfilando pelas ruas do Brás, e a nossa central cruzou o sambódromo do Anhembi junto à Escola Unidos do Peruche. Também organizamos o Samba da Resistência, iniciativa para valorizar quem trabalha com o samba. A luta antirracista da CUT ganhou uma importante ferramenta que foi o canal de denúncias, que oferece apoio jurídico a situações de preconceitos praticados nos locais de trabalho. Nossos sindicatos fortaleceram seus coletivos de combate ao racismo no período da crise sanitária, que afetou principalmente a população negra, alvo dos cortes de salários e das vagas de emprego. Realizamos seminários e eventos para discutir os caminhos de luta para a incidência de políticas públicas de combate ao racismo e maior proteção social. Mas também estivemos nas ruas celebrando nossos laços e tradições. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos... A juventude discutiu as transformações no mundo do trabalho, por meio de encontros regionais e atividades lúdicas. Também ampliou seus espaços de participação dentro dos sindicatos, se apropriando e apontando para as novas formas de atuação junto às bases. Iniciativas fundamentais para garantir a renovação e o futuro do sindicalismo no país. Nossa cooperação com a TDL Lombardia, a Central Sindical Italiana, seguiu com o intercâmbio e a troca de experiências, assim como estreitamos os laços com entidades sindicais de outros países. Protagonistas do resultado das urnas, as mulheres permaneceram nas ruas lutando por espaços e direitos, enquanto o governo anterior empurrava uma agenda que tinha a mulher no papel de submissão. Para esse enfrentamento, as mulheres sindicalistas promoveram debates, ações em praças públicas e ocuparam o ambiente virtual, sempre alertando sobre a violência e os assédios praticados em todos os espaços. Já no início do governo Lula, uma importante conquista, o anúncio de ratificação das convenções da OIT, que tratam de igualdade salarial entre homens e mulheres e o combate à violência no local de trabalho. Enfrentar as fake news e a narrativa terrorista da extrema-direita exigiram da CUT a criação de um novo modelo de comunicação, que envolvesse os milhares de dirigentes, militantes e assessores que fazem parte da entidade. As brigadas digitais foram a resposta para a disputa política no campo virtual, ampliando a comunicação popular e repercutindo a pauta da classe trabalhadora. Nos modernizamos para as novas tendências, realizamos cursos e encontros sobre o tema e debatemos políticas como o PL da fake news. Durante o período crítico da pandemia, ocupamos o espaço virtual com o programa CUT São Paulo em Ação e fortalecemos a parceria com a TVT e a Rádio Brasil Atual, contribuindo com a visão popular dos fatos. Nossa estrutura jurídica ofereceu suporte aos sindicatos durante as eleições, orientando as formas legais de participação. Promovemos oficinas e debates sobre os temas que permeiam o dia a dia das entidades de classe, compartilhando experiências e casos jurídicos entre os nossos sindicatos. Implicações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as formas de validação de assembleias virtuais e a atualização do registro sindical foram alguns dos assuntos. Na saúde do trabalhador e da trabalhadora, fizemos a defesa do Sistema Único de Saúde.
Lutamos pela realização de testes rápidos de Covid-19, incentivando até mesmo uma política pública sobre isso por meio de um abaixo-assinado. Seguimos nos espaços de participação social, realizamos lives informativas e cursos para dirigentes sindicais e cipeiros, voltados ao aprimoramento das ações de prevenção e acidentes no mundo do trabalho. Pelo Estado, nossos sindicatos cobraram nas portas das fábricas ações para reforçar a segurança e a vida dos trabalhadores. A CUT São Paulo sai maior na gestão desta diretoria. A firme e combativa atuação de nossa central permitiu a filiação de novas entidades e categorias de trabalhadores, em articulações envolvendo diferentes secretarias. Disputamos muitas eleições sindicais por todo o Estado e construímos fortes oposições, garantindo a democracia e a participação de todas, todos e todes. A marca CUT levou credibilidade e confiança às chapas com nosso apoio, obtendo vitórias na maioria dos pleitos. Nas eleições de 2022, tivemos dirigentes sindicais disputando cargos de deputado estadual e federal com o objetivo de ampliar a bancada de representantes na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, a fim de garantir o aumento do número de parlamentares comprometidos com os direitos da classe trabalhadora. Objetivo conquistado não somente nesses espaços, mas também com o protagonismo e a representação no Executivo. Nesse período eleitoral, uma mulher, Thelma Victor, assumiu temporariamente como presidenta da CUT São Paulo, reforçando o protagonismo das mulheres em nossa gestão. Participamos de greves e mobilizações nos locais de trabalho junto aos nossos sindicatos. O fortalecimento das assembleias e o desdobramento de muitas campanhas salariais resultaram em avanços significativos nas convenções e acordos coletivos. Promovemos amplas discussões acerca do funcionalismo público e do desenvolvimento industrial por meio de nossos macrosetores, apontando caminhos e colaborando no debate sobre o futuro do trabalho. Mas o processo de desindustrialização agravou o desemprego, com casos de demissões em massa, reflexos da maldosa reforma trabalhista que retirou direitos e atacou o movimento sindical. Nos primeiros meses deste 2023, já fomos às ruas pressionar o Banco Central a reduzir as absurdas taxas de juros e cobrar a saída do bolsonarista Campos Neto. Enfrentamos as ameaças privatistas do governo estadual. Estamos na luta pela revogação do ensino médio e pela defesa de uma saúde pública de qualidade. Celebramos a luta sindical sem soltar a mão de ninguém e reforçamos o papel cidadão ao oferecer acolhimento a famílias de afegãos refugiados no país. Chegamos aqui com as esperanças renovadas e satisfeitos com o resultado das urnas e o retorno do diálogo entre o governo e o movimento sindical. Mas estamos cientes de que ainda existe um longo percurso a ser feito. Nossa jovem democracia precisa ser defendida a todo momento para espantar de vez o fantasma do golpismo. Diante de um Congresso de maioria conservadora, é preciso permanecer nas redes, nas ruas e nos locais de trabalho para garantir que as pautas da classe trabalhadora sejam encaminhadas. É preciso dar suporte ao governo que ajudamos a eleger, mas principalmente para que sejamos os protagonistas da mudança que queremos. É o momento da reconstrução. Viva a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras! Andam dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. Quanto mais fé, mais religião. A mão que mata, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos ou realmente são corpos. Todas aquelas coisas, deixa pra lá, eu devo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Ok, então vamos lá, gente. Tu quer a paz? Eu quero também. Mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um Capitão Nascimento que, sem treinamento, se mostra incompetente. O cidadão, por outro lado, se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha também de assumir a própria responsabilidade, hein?
cê tem em mente? Se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais. O que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte. Lava a mão como Pilatos achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai, então deixa.